Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar sobre uma webtoon que eu li, né? Que faz tempo que eu li, mas eu não fiz vídeo, que é a Stepmother March, que é um conto de fadas de uma madrasta, mais ou menos assim a tradução. Mas primeiro eu vou falar um pouco da edição. Essa edição é pela Seven Seas, é em inglês, e na capa a gente tem a Shuri, eu acho que fala assim. Tem outros personagens, que é os filhos dela, é o Jeremiah, Leon, o Elias, a Rachel e o menino misterioso, que veremos mais pra frente, com esses detalhes em dourado, o título em metálico. Na lombada a gente tem a Shuri também, volume 1, e atrás ela e esses azulzinhos aí que minha edição já veio assim, meio manchada, mas vamos pra história. Nessa história a gente vai acompanhar a Shuri. Quem é a Shuri? Mano, eu acho que eu tô falando o nome dela muito errado, pronunciei muito errada, mas bom, ela é uma menina que ela foi levada, ela se casou com um marquês muito mais velho que ela. Ela adquiriu uma responsabilidade muito cedo, né? Uma menina, de 14 anos, adquiriu essa responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Tanto é que o filho do Marquês, o mais velho, é 2 anos mais novo que a Shuri. E nisso ela tem uma vida completamente deturbada, de cuidar, ninguém gosta dela. Todo mundo acha que ela tá lá pra roubar, né? Que ela é uma bruxa. Com isso, a gente vê que ela está conversando com a futura mulher do enteado dela, que é falando não para não ir no casamento dela, né? Que ninguém gosta dela. Com isso, a Shuri fala, então eu vou ter uma nova vida. Ela fala para os empregados, né, pra Gwen. Ela diz, não, conta para ninguém que eu vou ter uma nova vida. Ela vai embora. Só que nesse caso ela acorda, 2 anos. Ela tava. Ela acorda no dia do funeral do marido dela. Ela fica, meu, o que que aconteceu? O que que aconteceu? E ela fala assim, então se eu tive uma nova vida, eu vou fazer uma coisa um tanto quanto diferente. Eu vou mudar minhas escolhas para ver o que de diferente vai acontecer. Ela começa a fazer escolhas diferentes e vê que realmente as coisas estão diferentes do passado. No funeral, ninguém falava com ela. No funeral, o Jeremias deu um lenço para ela, algo que ela não imaginava que aconteceria. Os filhos, né, os gêmeos, Leon e Rachel, fazem peças, pregam peças nela. Quando ela tá tendo uma caminhada noturna, eles jogam água pela janela e ela fica muito resfriada. O pessoal fica muito preocupado com ela, uma atitude que você nem pensaria que isso aconteceria. Então, ela estranha um pouco isso, ela fica, nossa, o que tá acontecendo? Ela tem uma reunião também com os familiares, né, os irmãos do Johan, eu acho que fala desse jeito, que é o ex-marido dela, falecido Marquês aí, que ela casou. E ela fala assim, vou fazer diferente, vou deixar, então, os dois, a irmã, né, e um outro irmão, ficarem aqui cuidando das crianças. Só que tudo dá errado, o pessoal começa a falar mal dela pelas costas, falando que ela vai embora, que ela vai deixar todo mundo ali. E aí começa uma discussão, aí ela fica, tá acontecendo isso, então, né? Tanto aí ela conversa com os empregados dela e no fim ela descobre tudo a farsa, ela vai confrontar a irmã, né, do Marquês, né, do falecido marido dela. Ela dá um tapa na cara da Shuri e ela, tipo, depois a Shuri revida com um socão. Aí todo mundo vem defender ela, os filhos vêm defender ela. É uma atitude muito bonita, você começa a ver eles tratando ela como uma mãe, né? Vai passando o tempo, mesmo que eles tratavam ela muito ruim, eles estão começando a ter uma certa diferença. Ela começa a pensar, antigamente eu só tentava me manter mais velha, né? Uma aparência mais velha, que traria mais respeito, né? E não percebia as coisas ao redor, né? Como as crianças precisariam dela, né? E com isso ela vai criando um certo laço com os meninos e com as meninas. E você vê que bonitinho, eles chamando ela de mamãe, e ela começa também a mudar a postura, né? Colocar um vestido mais jovial para a idade dela. Com isso a gente vai continuando a história. E no fim, mais pra frente, ela vai fazer um baile, né? Em homenagem, um jantar, né? Em homenagem ao falecido. E com isso eles vão comprar roupa. Todo mundo vai junto, né? As crianças todas. E lá ela conhece um menino muito misterioso, que ela fica encantada com ele. Mas ela acha que já viu ele em algum lugar. E esse menino, da idade dela, acha ela um pouco estranha porque ela trata ele como se fosse
filho, né? Fala como se fosse uma mãe com ele, mas eles são, eu acredito, da mesma idade. E ele também fica pensando um pouco nela. Trocando de cena, a gente vê a Shuri no quarto da antiga marquesa, né, que faleceu, porque ela ficou no lugar dela. E ela vê o quadro, realmente tem uma certa semelhança, mas era uma mulher um pouco fria. E a gente vê os pensamentos da Shuri pensando, ela tentava parecer assim mais fria, mais distante, mas não é, ela não consegue, ela tem que se intrometer, ela costumava ter essa postura, mas também não adiantava de nada, só afastava os outros. E com isso a gente vai terminar esse volume com ela pensando um pouco no passado, mas também a gente vai ter ela no baile, lembrando da menina, né? Da filha de um amigo do Johan, que ele pediu antes de falecer para casarem. Mas no futuro, né? Naquele futuro que tinha, ela ia se casar com o enteado dela, só que ela era uma pessoa muito horrível. E ela fica nesse dilema: será que faz isso? Será que não faz? O traço é muito bonito, eu acho lindo o traço desse mauá. É um mauá de época e é muito bonito, muito engraçado. E eu recomendo bastante para vocês que gostam de mauá de época, com viagem no tempo. É muito bonito e essa história é muito engraçada. A gente vê também dramas familiares, como ela vai superar tudo isso, passar essas dificuldades, né, sendo uma mãe tão jovem de 4 crianças que não respeitam ela, mas que decidiram, depois que ela volta ao passado, mudando as suas atitudes, eles começam a chamar ela até de mamãe. Isso é muito bonito, eu recomendo bastante. Só tem em inglês até agora, eu não vi ninguém anunciar em português ainda essa obra. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, comenta, compartilhe, inscrevam e até!